Eduardo, seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos, né? E a paz de Jesus esteja sempre conosco. E que cada um de nós, cada vez mais, possamos estudar, compreender mais e, sobretudo, praticar, né, o Evangelho. Que esse é mais ou menos o tema pelo qual a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos fazer a prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e pedir para que nesse momento Ele chegue até nós, segundo suas próprias palavras, onde houver 2 ou 3 em seu nome, ali presente Ele estará. E eu, muito humildemente, peço a presença dos bons Espíritos que me intuam, que possam nos ajudar a contribuir nessa noite de hoje. Graças a Deus. Bem, eu estive rememorando o Evangelho e aqui tem no prefácio algumas palavras que eu gostaria de ler, porque eu acho que tem uma significância que complementa muito o próprio todo do Evangelho. E esse prefácio, ele é muito rico, muito bonito. E toda vez que eu leio esse pequeno prefácio, eu me emociono, porque é como se o próprio Cristo, se não Ele mesmo, como Espírito da Verdade, falando para todos nós, relembrar a nossa confiança na doutrina e nas possibilidades que cada um de nós tem em exercer a prática do bem. Então aqui dizem no prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre a terra, sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira e que vossas vozes se unam, e que o hino sagrado se estenda e vibre de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse pequeno prefácio, para mim, ele resume a nossa integridade, o nosso chamado a viver verdadeiramente tudo o que estudamos e aprendemos durante anos, longos anos na doutrina. Nós nos habituamos, muitas das vezes, a pensar igual, vou contar uma pequena história, a um sapo que cai dentro de um poço. Ele vinha no jardim pulando, num gramado, num dia muito bonito, e despercebido ele pulou e caiu dentro de um buraco muito fundo. E tão fundo, tal que quase não se via luz ali. E ele ficou alguns momentos ali, parado, boiando um pouco de água que havia, a umidade. E com o passar do tempo, a escuridão passou a ficar um pouco mais clara.
E ele viu que do outro lado do buraco estava um outro sapo. E aí começou a puxar assunto com aquele sapo. E o sapo não falava nada. O sapo só observava ele, o sapinho que já estava lá. Ele começou a contar algumas coisas que existiam lá em cima. Falou do sol, da beleza do sol, falou da beleza do gramado, falou que lá era fácil de se alimentar porque tinha muitos insetos no jardim e ele conseguia se alimentar muito bem. Começou a falar de um monte de maravilhas que existiam. E o outro sapo que estava do outro lado, de repente falou: cale-se, você está louco, só pode estar louco. Eu vivi a minha vida inteira aqui dentro, nunca vi essas coisas. Quem é você para vir falar dessas loucuras para mim? Então, mais ou menos isso é o que acontece conosco, em relação ao nosso planeta, a nossa encarnação, diretamente falando. Nós estamos tão habituados com o nosso dia a dia, que quando vem alguma coisa do céu, como é a doutrina espírita em relação a tantas outras religiões cristãs, que deveriam ter por cunho a verdadeira moral, a verdadeira busca do encontro e melhorar a si mesmo, infelizmente a gente não vê. E isso porque as pessoas estão vivendo esse mundo do interior do buraco. As preocupações, as pessoas se perdem em pequenas preocupações, em pequenas coisas que não fazem diferença no todo. Pequenas questiúnculas, problemas familiares, pessoas que passam a se odiar, gerações, filhos que deixam de falar com seus pais, pais que deixam de falar com seus filhos por pequenas questões e não olham acolá, lá na frente. É lá na frente que haverá um momento em que todos nós temos que nos ajoelhar, temos que ceder, porque a vida nos ensina que o caminho de retorno, ele é real. Se eu tivesse algum poder, eu colocaria nas escolas, nos primeiros anos, aula de filosofia, para ensinar as crianças. E como tal, a primeira pergunta: você sabia que seu pai e sua mãe um dia irão morrer? E o que você vai fazer quando eles morrerem? Essa ideologia que nós estamos tendo recentemente no nosso país, todos os lados, entrando para a política, daqui e dali, eu tenho percebido que tem inclusive dividido algumas pessoas do movimento espírita, o que é muito lamentável, porque a própria doutrina e o próprio Cristo, para quem leu e conseguiu entender, não estou falando quem fez curso, estou falando para as pessoas que leu o Evangelho, para as pessoas que leu o Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, as compensações, e segundo as palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Isso chama-se, podemos dizer, assemelhado à meritocracia. Se é a cada um segundo as suas obras, não tem igualdade nesse ponto. Nós somos iguais nas necessidades, mas nas aptidões nós somos diferentes. Nós temos aptidões diferentes, conhecimentos diferentes, vivências diferentes, e somos nós que fazemos a nossa história, que está muitas das vezes junta com a história dos nossos irmãos, outras pessoas. Eu certa vez fiz uma brincadeira numa palestra que eu fiz no NEAC. Juntei algumas pessoas brincando, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer de conta que nós estamos do outro plano, vamos fazer de conta que aqui nós estamos todos desencarnados. Tinha aproximadamente umas 50, 60 pessoas naquele dia, e eu comecei a convidar cada uma delas. Falei: olha, eu queria uma pessoa para ser a mãe. Aí veio uma senhora, subiu no palco. Depois eu falei: eu queria uma outra pessoa para ser o pai. E agora eu queria uma pessoa para ser o filho desse casal que está aqui na frente. Aí subiu uma moça, muito vergonhada. Aí eu falei: agora eu queria outra pessoa para ser o dentista, para ser o professor, para ser isso, para ser aquilo, para ser... Enfim, juntou tanta gente no palco para ser o amigo, né? Para ser o inimigo, enfim. E de repente a gente percebeu que nós estamos todos entrelaçados. Não existe ninguém que vive nesse mundo sozinho, e Deus, Ele é tão maravilhoso que por mais que você perca algumas pessoas da sua família, Ele sempre nos abraça
uma pessoa amiga, alguém novo. O novo está sempre acontecendo, pessoas novas estão sempre entrando na nossa vida. E é isso que é importante, a gente entender essa mensagem, como uma mensagem que está aqui, essa pequena introdução do Espírito da Verdade. E aí, nós temos também, falando sobre essa consciência que está acontecendo, né, recentemente no nosso planeta, essa mudança repentina, parece que o mal está vencendo tudo, né? Parece que o mal é sempre maior do que o bem, e isso é simplesmente uma pequena impressão, porque o bem é muito maior que o mal. Se o mal de fato tivesse força maior, nós estaríamos num caos total aqui, que não teríamos condição nem de sobreviver. Então o bem é maior, ele sustenta esse mal aí, e esse mal está acontecendo exatamente por causa dos afoitos. E as pessoas de bem, elas não são afoitas, elas são calmas, elas são tranquilas, e aí de certa forma até pacientes e até certo grau tolerantes. E esse é o grande mal, talvez nesse momento, de nós mesmos. Nós precisamos fazer uma busca a todo instante do que está acontecendo e tentar nos mover, porque de certa forma a política, ela faz parte da nossa vida. Muitas pessoas perderam a vida tentando fazer o bem, e a gente vê que a maldade, ela está aí à solta porque virou uma forma política de verdade, né? Aí não se discute porque dá um determinado valor para um juiz, porque ele, além do salário dele, ele ganha mais não sei quanto, mais isso, mais aquilo. Os políticos a mesma coisa, porque ganha disso, desvia daquilo, desvia disso. A falta que está fazendo de fato o Evangelho, os ensinamentos para todos nós, é realmente uma grande carência. Nós precisamos aprender que de fato temos uma missão única nossa, que é independentemente dos outros, que nós precisamos estudar constantemente, nós precisamos nos embasar constantemente dentro da leitura do Evangelho. O restante dos ensinamentos espíritas, tal como o céu e o inferno, o livro dos Espíritos, a Gênese, nós temos ideias sobre outros acontecimentos, mas o Evangelho ele está ligado diretamente à nossa moral, a tudo aquilo que nós temos a capacidade de exercer e não exercemos por orgulho, muitas das vezes por preguiça, ou às vezes até nos perdendo pelo esquecimento das coisas que nos assolam no dia a dia. É o trabalho, é uma coisa, é outra, é um parente doente, é uma atenção que nós temos que dar a uma outra determinada pessoa, e tudo isso são coisas que vão fazendo com que a gente divague das ideias. E permanentemente nós temos que estar atentos aos ensinamentos da doutrina, sem nenhum proselitismo. O Anselmo acabou de falar que, de fato, quando o Espiritismo começar a mudar a ideia de que o palestrante ele vem simplesmente contribuir, ele não vem para ser uma pessoa como se fosse um cantor de bairro ou um cantor famoso que vem fazer sucesso na casa espírita. Nós estamos perdendo também um pouco por isso. Muita louvação, muito diz-que, né? Muita cantoria, nada contra alguns amigos e irmãos que estão aí fazendo uma turnê, né, daqui e dali, mas existem outros que estão copiando as igrejas, estão fazendo do movimento uma profissão de fé, e nós já temos exemplo disso, estamos vendo isso direto, que as igrejas estão de certa forma patinando no ensinamento, as pessoas não estão evoluindo, estão cada vez mais como na própria política, dependentes daqueles que lhe proclamam o próprio Evangelho, lhe proclama uma justiça de um Deus que não é certamente o nosso Deus,
parece mais um Deus humano, que está no comando aí e que tem as suas diretrizes. Aí às vezes eu me questionava, mas por que às vezes nós temos que falar isso em determinada palestra? Nós estamos atacando os nossos irmãos que estão aí do lado? Não, de forma alguma. É o que mais a gente vê, as dependências das pessoas cada vez mais pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Nós estamos todos, né, com dinheirinho contado para pagar a água, a luz, o aluguel, uma situação que está cada vez mais emergente em nossas vidas. E o que está acontecendo com a população? Parece que está todo mundo com a mente de certa forma obscura. Se você falar em samba, se você falar em carnaval, se você falar ir para o bar, ir para o botequim, nada contra quem vai para o bar, vez ou outra, mas todos os dias, todas as horas, a todo momento. E a pessoa tem que ter uma força muito grande para dizer que não vai ver, porque o problema é a dependência. Em qualquer lugar que você estiver, se você se tornar uma pessoa dependente, isso não é bom para você, não é bom para a sua própria evolução, né? Então buscar sempre a liberdade, ou procurar saber o funcionamento de determinadas coisas, isso exige simplesmente pensar, somar os pensamentos, né? A gente sabe que Sócrates, com a sua maiêutica, ele dizia que era mais importante a pergunta do que a resposta. E para mim formular uma pergunta, eu tenho que estar interessado em ver em vários ângulos determinadas coisas. Mas infelizmente as pessoas parecem que aceitam as coisas simplesmente por aceitar. Não fazem questão absoluta de fazer um breve raciocínio sobre uma determinada coisa, vão simplesmente caindo de roldão numa situação, como a gente está vendo recentemente no país, né? As pessoas caindo de roldão aí, de certa forma, na política. Temos políticos viciados em ganhar dinheiro, temos políticos que são verdadeiros heróis para um monte de gente, e as pessoas não estão raciocinando. Alguns querem que melhore a situação do modo geral, e outros querem que continue determinada pessoa. Então assim, é muito difícil. E quando não falar, então, sobre a ideologia de gênero, tem aí também tomado uma boa parte das discussões entre o movimento espírita. Muito lamentável, porque quando você fala de doutrina e quando você fala do ensinamento de Jesus, não tem o que questionar. O que ele falou é inquestionável. Ou então você não é cristão. Então nós temos a base doutrinária, nós temos o ensinamento. Você pode divergir da política lá, mas dentro da doutrina espírita você não pode divergir. Certa vez eu estava dando uma aula sobre o Cohen. Uma apostila que a gente dá, não sei se vocês trabalham com Cohen aqui. A gente não trabalha, mas já li alguma coisa. E a gente deu esse curso durante 6 anos no Seara de Jesus, e tinha um aluno nosso que chegou e ele veio do Candomblé. Eu sempre tratei todos com muito respeito. Eu acho que os nossos irmãos da Umbanda, a sua maneira, ao seu entendimento, com aquela espiritualidade que eles têm lá, é deles próprios. Eu respeito todos. Nós devemos respeitar todo mundo. Respeitamos o católico, respeitamos o evangélico, respeitamos todos, sem problema algum. E o candomblé, cista, também respeitamos. E o que mais me admirava é que ele já tinha uma passagem, né, por vários centros, né, espiritualistas, e veio chegar até nós num centro espírita. E a gente estava comentando alguma coisa sobre a questão doutrinária, e ele falou: não, mas isso não é assim, isso é assado. Aí eu falei: mas quem disse para você que é assim? Ele disse: não, nós aprendemos lá no Candomblé que é assim. Eu falei: então, você me perdoa, né? Mas aqui você está dentro de uma casa espírita, você está aprendendo um curso dentro da doutrina espírita, e como tal, eu não vou aceitar a sua opinião dessa forma. Eu aceito o que você está falando para você,
mas para nós aqui não é dessa forma. Então tudo isso a gente tem que ter um certo traquejo para falar com as pessoas, porque é todo muito melindrado. As pessoas são muito melindradas. E outras que não são melindradas, além de melindradas, já são também viciadas. Elas são acostumadas simplesmente a conduzir as pessoas para o passe, ou vão para casa só dar o passe. Estudos, as pessoas não gostam de estudar, porque o brasileiro, naturalmente, em si, ele não gosta de ler. Recentemente eu tinha visto uma pesquisa que mais ou menos 30% do brasileiro lê, 70% não gosta de ler nada. Desses 30%, 75% lê e não compreende o que lê. É muita coisa. Aí sobra o quê? Sobra 25% desses 30% que lê e compreende. Então a gente vê o quanto as pessoas estão, porque a leitura é um hábito saudável. Nós estamos tão acostumados hoje nas mídias sociais, né, com o Facebook, com o WhatsApp, Instagram, hashtag não sei o que, hashtag não sei de lá, bota foto e fica lá fazendo pose e tudo mais, como se fosse uma figura de linguagem muito pobre. As pessoas às vezes também vão escrever alguma coisa e escrevem cortando a palavra, põe um C, você, VC e por aí vai. Então assim, as pessoas não têm o hábito de ler. Aí quando você fala de doutrina espírita e coisas como simplesmente o Evangelho, é uma leitura pesada. Você tem que ler um trechinho, porque geralmente dá sono, dá canseira mesmo. Mas se você começar a ler todo dia, entender. Eu me lembro de uma passagem do Herculano Pires, uma amiga que foi nos visitar, eu acho que foi a amiga, foi a própria filha, a Heloísa Pires. Ela foi uma vez no Ceará de Jesus e eu estive conversando com ela, uma pessoa adorável. E ela contou uma vez que ela falou assim, certa vez eu estava em casa, na sala, e a casa dela tem um andarzinho em cima, né? Aí disse que o pai ia descendo, lendo o Evangelho. Aí ele falou para a mãe, para a esposa, falou: querida, você sabe, eu descobri alguma coisa do Evangelho que passou e eu ainda não tinha visto. Uma determinada questão que ela não me contou exatamente qual era, mas ela falou do feito, porque o Herculano Pires era uma das pessoas muito dotada de bom senso, era um cara que estudava muito, escreveu alguns livros, vários livros, né? E que era um cara extremamente observador. Então, eu vejo assim, hoje quando a gente fala em fazer o Evangelho no lar, para alguns acaba virando discussão dentro de casa, o que não deveria acontecer. As pessoas deviam pegar uma parte do Evangelho, seja lá qual delas for, fazer um comentário, ou algo que agrega, mas não como topete, alguma coisa que, como quem diz, esse aí é o que sabe em casa, ninguém mais fala nada, ninguém contraria ele. Porque você começa a fazer uma rivalidade com o Evangelho, e aí isso não é bom. O Evangelho é para trazer luz, é para trazer paz. Então, se o Evangelho começar a atrapalhar dentro de casa com as pessoas em comum ali, é melhor que faça simplesmente a leitura e cada um beba dessa água e não comente nada. Seria bem melhor. Então assim, eu penso que nós estamos patinando ainda, com muita dificuldade. A obra de Jesus em cada um de nós, ela é muito especial, porque eu admiro pessoas como você, por exemplo, que está aí insistindo, né, com a casa, indo adiante, indo avante, a luz que brilha, não te apagaram essa luz, porque é muito duro, muito difícil quando a pessoa tem uma boa ideia e ela se prontifica aquela ideia a fazer um trabalho, e às vezes vem alguém de um grupo, um irmão que ainda não está bem com a sua própria espiritualidade, vem e joga um pano em cima da sua luz. Isso é muito terrível. Nós não temos que apagar a luz de ninguém, nós temos que incentivar as pessoas, nós temos que ajudá-las a conduzir verdadeiros rebanhos,
O próprio Kardec, ele não tinha capacidade, né, com toda a inteligência dele, eu digo capacidade no sentido de ser 2 e 3 ao mesmo tempo, né? Ele delegava para alguns que confiava fazer um determinado trabalho, e quantos foram salvos de manicômio, que eram dados como doentes mentais, não é? E que na verdade foram todos salvos porque eram problemas espirituais, né? E nós passamos todo esse tempo, 151 anos de doutrina espírita, e nós estamos ainda patinando com algumas questões em relação à própria doutrina, né? Quando não, os próprios da doutrina fazendo campanha contra outros dentro do próprio movimento. Isso tudo é uma falta de evangelização para todos, né? Naturalmente as pessoas estão meio que perdidas com a sua própria personalidade. A doutrina espírita não tem personalidade, ela veio para nos mostrar, nos guiar sobre os ensinamentos dos espíritos, mas que nós temos que ter bom senso de fazer uma análise. Isso convém, isso é conveniente. Esse espírito está falando isso agora, amanhã ou outro dia que ele vem, de repente ele fala alguma coisa e tropeça na ponta da língua. E aí nós percebemos que aquele espírito de fato não era um espírito bom, era apenas um pseudo-sábio que estava tentando nos melindrar ou fazer com que nós tomássemos caminhos errados. Então essa leitura inicial do livro, ela mostra que, como estrelas cadentes, como foi falado, nós estamos, basta que nós sintonizemos. Eu fico pensando, todos os anos, você imagina você ser um espírito, não vou colocar na elevação de Jesus não, vamos colocar um espírito aí modesto, bem modesto, e que todos os anos você foi martirizado de certa forma, e que todos os anos naquela data as pessoas relembrassem o seu martírio. É como se você voltasse aquele, como tem no livro, deixa eu ver se eu lembro aqui, no livro dos médios, não me lembro agora qual capítulo, daquele senhor que pulou de cima de um farol, né, suicida, e ele pulou, e ele ficou um tempo na espiritualidade, toda vez sentindo aquela mesma sensação, pulando, e aquilo voltava, ele pulava de novo, e aquilo ficava repetindo, até o momento que ele caiu numa determinada situação e que viu que o suicídio, aquilo não era bom para ele. E nós fazemos uma homenagem ao Cristo diferenciada, nesse mesmo sentido. Nós relembramos a morte do Cristo, nós relembramos a cruz e todo o sofrimento, mas esquecemos e perdemos o que Ele fez de melhor para todos nós. O Sermão da Montanha e tantas outras passagens que está dentro do Evangelho, situações morais de elevação. Todos aqueles que Ele salvou, entre aspas, que Ele curou em sua época, nenhum deles voltou para agradecer. Nenhum deles perguntou o que devia fazer para tornar a cair de novo, a ser um leproso, a ser uma prostituta, a ser isso, a ser aquilo. Muito lamentável. E hoje nós vemos tudo acontecendo. As promessas do homem para o próprio homem, o homem continua dominando, mandando, dizendo que está falando em nome de Jesus, quando na verdade a gente vê que é só da boca para fora. Não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum espírito mais elevado que a gente sinta, porque a sensação é grande. Eu lembro que eu coloquei uma vez os níveis da humanidade, foi um tema que nós colocamos no jornal, onde mostrava que um rapaz, ele uma vez questionou o mestre dele, dizendo, Senhor, como é que funciona esse negócio de nível da humanidade? Como é que tem essa diferenciação? Ele falou, eu vou te ensinar, vem cá. Está vendo aquela pessoa que vem vindo ali? Você vai dar um tapa nela. Não, mas vou dar um tapa naquela pessoa que vem vindo ali, mas por quê? Não, você vai fazer isso. Não, mas não vai fazer. Aí quando o senhor passou, ele deu um tapa no rosto daquele senhor lá. Aí o senhor disse, o que você está fazendo? Você é louco?
Eu não te fiz nada, por que você está fazendo isso comigo? E foi embora xingando. Aí passou outro, aí falou, agora aquele outro você vai dar um tapa nele também. Aí ele foi lá e deu um tapa naquele cara lá, e o pai falou, puxa vida, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa, me desculpa. E assim foi indo sucessivamente, com cada um dando um sintoma diferente, do pior para o melhor. Cada vez mais aqueles iam reclamando de certa forma, mas sem agressão. Até que chegou o último, ele estava mais ou menos no 7º nível. Ele viu do 1º ao 5º, ao 6º, já foi diminuindo. Quando chegou no 7º, ele disse, aquele lá você vai bater nele também. Ele falou, não, não vou bater naquele lá não. Você vai bater sim. Não vou bater. Vai bater, não vou bater. E ele não conseguiu bater, porque a elevação moral daquele 7º que passou era tão grande que ele jamais conseguiria levantar o braço sobre ele. E aí eu me lembro de uma passagem do Chico Xavier, quando foi lá o camarada para matar ele, chegou no momento para pegar a arma e atirar no Chico, ele se arrependeu, começou a chorar lá, se entregou. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Então assim, a elevação moral é a única que de fato vence e nos coloca numa determinada sintonia superior aos demais. Então o nosso planeta infelizmente ainda está numa energia muito escura, que precisa ser trabalhada, que precisa ser melhorada. Nós temos uma ciência que está correndo à frente, mostrando tudo, mas moralmente nós estamos estancados ainda lá atrás e precisamos evoluir, precisamos crescer. Então o que eu podia contribuir nessa noite era exatamente falando sobre isso. Não quis trazer nenhum tema específico, porque desde que o Anselmo me convidou eu pensei em falar alguma coisa sobre essas questões. Nós, dentro mesmo da casa espírita, nós precisamos nos melhorar, nós precisamos dar uma olhada no que está acontecendo, o que nós estamos de fato fazendo, não só para o movimento, mas para nós mesmos, porque simplesmente ir a uma casa, pôr copinho ou tomar um passe, isso acaba virando uma rotina que também não tem nenhuma procedência, vamos dizer assim, de crescimento, né? Então esse alerta que eu estava pensando em trazer para contribuir com a casa, e é isso que eu tinha para falar, e agradeço muito. Vamos então elevar mais uma vez os pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por tudo que tem nos concedido através de nossos familiares, através de nossos amigos, nossos irmãos, de nossos irmãos das casas espíritas, daqueles que têm simpatia conosco, que vibram com o nosso favor e a nosso favor, e que nós também agradecemos muito por tudo que tem acontecido no sentido do bem, do respeito e amor ao próximo. Que assim seja. Obrigado, Eduardo. Eu tive vontade de fazer o Pai Nosso, que era um hábito nosso lá, sabe? Ficamos anos e anos, a gente fazia assim um comentário, um agradecimento, e depois em seguida fazia o Pai Nosso, mas acho que não tem nada a ver também. Poxa, é muito legal, cara, porque você falou no começo que o mundo em si precisa de mais evangelização, né? É fantástico isso, sabe por quê? Porque conforme a doutrina espírita adentrou o mercado religioso, digamos assim, ela veio trazer para todo mundo a questão de que não é só um mundo materialista, ou não é só um mundo do qual você vai morrer e acabou, né? É que existe vida, existe prosseguimento. E como convencer alguém materialista, ou alguém que não tem